Saudações, senhoras e senhores, amantes do canal A Situação. Estamos todos juntos aqui novamente, exatamente para podermos compartilhar uma edição extraordinária com os nossos convidados, eu, Alexandre Gonçalves, o professor Augusto Teixeira, o professor Marco Túlio Freitas e o professor Elton Gomes, para que nós possamos comentar brevemente, né, o mais quente possível, o discurso do secretário de Defesa, ou secretário da Guerra, parece que ele gosta mais, Peter Hegseth, né? Ele fez uma colocação, ele se dirigiu, né? Fez uma diretriz de comando, né? Para os membros do Department of Defense, apelidado, já que não pode ser renomeado assim com tanta facilidade, mas apelidado carinhosamente Departamento da Guerra, exatamente redirecionando as suas prioridades de comando em alinhamento, né, com o comandante supremo norte-americano, o presidente Donald Trump. E aí ele faz um en passant, né? Ele começa já posicionando e retomando um pouco do posicionamento da defesa norte-americana do primeiro governo Trump de paz através da força, né? Ele retoma o conceito, inclusive, de segurança através dos aliados, né? Segurança pela cooperação, força pela cooperação. E aí ele vai fazendo uma passagem exatamente como aquele que a gente esperaria de um discurso de um novo comandante, né? Ele fala que as forças têm que estar bem aparelhadas, ele tem uma série de requisitos de capacidade de recurso, ele vai falar da apresentação pessoal da tropa, ele vai falar de uma padronagem de mérito, da restauração do mérito como instrumento de valorização de pessoal, inclusive, né, com o banimento daquilo que ele acreditava e que toda a administração americana acredita como sendo o entulho woke que tomou conta das Forças Armadas. Mas eu quero ouvir os senhores, eu quero ver o debate. Nós aqui vamos partir do pressuposto, caro interlocutor, de que se você não viu ainda o vídeo, você vai assistir depois, né, já com os comentários do diretor, né, que é o nosso caso, já balizado, sabendo o que esperar. Então, eu vou começar convidando meu amigo professor Augusto Teixeira para as suas primeiras colocações. Augusto, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem estiver assistindo. Saudações a quem nos escuta, quem nos assiste, e em particular os amigos da bancada. O discurso do Peter Hegseth, ele é algo essencialmente importante naquilo que configura a comunicação estratégica do governo Trump para a área de defesa. Entretanto, naquilo que concebe a ideia de comunicação estratégica, eu interpreto como sendo um discurso voltado muito mais para dentro dos Estados Unidos, notadamente para o alto oficialato americano e, em particular, para a sociedade americana, que, em grande medida, tem uma relação quase que umbilical de respeito e convivência com as Forças Armadas do país. Então, a denominação para Departamento da Guerra não é apenas, ao meu ver, uma pendenga do Trump em relação ao Department of Defense, mas tem essencialmente uma ideia de voltar a core missions e uma ideia de que isto que é uma ferramenta do DIME, dos instrumentos da grande estratégia americana, é essencialmente o grande porrete, que tem problemas. De um lado, há um contexto militar que depende de serviço militar profissional e de recrutamento constante, que não é fácil, preencher as hostes combatentes de todas as forças americanas, é algo que eles trabalham pesadamente, somado ao fato de que a sustentação de um conjunto de outras missões importantes ligadas à defesa, que são importantes para a diplomacia militar, para a diplomacia da defesa e para o papel dos Estados Unidos, que a ideia de um departamento de guerra em si não resolve. Entretanto, como dito inicialmente, na minha opinião, esse discurso é voltado essencialmente para dentro e essencialmente para chacoalhar o âmbito militar no sentido de uma concepção política do Trump para a defesa, algo que talvez seja bastante distinto de tudo que tem sido feito desde a criação do Department of Defense lá no final da Segunda Guerra Mundial, Alexandre. Pois bem, Augusto, concordo que foi um posicionamento para dentro, né? Mas eu acho que ele passou outras mensagens disso também. Professor Marco Túlio, vamos dar o seu comentário, por favor? Eu acho que você discorda, professor Augusto, já de cara. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui de novo com vocês. Eu acho que temos um longo caminho pela frente
tendo em vista que, pela dinâmica dos canais de Instagram, a maioria deles estão falando de uma desordem internacional, sendo que essa desordem internacional não começa de agora, começa desde já lá, fim da Guerra Fria, enfim, a gente foi se acostumando em adequar as melancias dentro do caminhão, conforme o caminho. Então, o que eu acho o papel principal do canal é tentar combater certas narrativas que andam à solta pela imprensa, ou andam à solta pelos canais sociais hoje, pelas redes sociais. E esse foi um tema que achei muito complicado em algumas análises, tendo em vista que, principalmente, a mídia nacional aqui do Brasil, ela simplesmente abordou a seguinte manchete sobre o discurso de que os Estados Unidos estavam colocando seus oficiais superiores em forma. O grande problema da segurança dos Estados Unidos, segurança e defesa atual, é justamente porque seus oficiais estão gordos. Então, eu acho que falta um pouco de debate sério, científico, pautados em dados, aquela coisa toda que a gente se acostuma em discutir dentro da academia, ao público comum, ao público de fora, tá? Eu acho, a minha visão e análise sobre o discurso é que os Estados Unidos estão prometendo uma mudança doutrinária que se adequa a esse mundo que eles pintam de desordem, a esse mundo atual. E, para mim, será o principal batismo de fogo do governo Trump, tendo em vista que o primeiro governo não mudou muita coisa em relação à doutrina, mas parece que esse segundo governo está vindo por aí com a finalidade de mudar alguns princípios que rondaram as Forças Armadas dos Estados Unidos, principalmente essa questão woke, essa questão da meritocracia, essa questão de como os Estados Unidos irão lutar nesse mundo de possível desordem. Eu acho que será uma boa reunião aqui em que iremos discutir essas dinâmicas e não tão somente a questão da aptidão física dos oficiais. Pois é, professor Marco Túlio, eu tenho de concordar contigo, parece que é um discurso desqualificado, né? É um comentário muito superficial, parece que o pessoal leu o discurso do secretário na diagonal, pegou meia dúzia de frases de efeito só para jogar na cara, ter alguma coisa para falar rapidamente e fazer clickbait. Professor Elton, o que você acha dessa colocação? O debate foi bem desqualificado? O que você acha do discurso do secretário? Saudações, Alexandre, saudações, Augusto, Marco, especialmente aqueles que nos acompanham aqui no A Situação. Acredito que existe uma tendência natural da mídia pela espetacularização e por se ater a elementos de combate ideológico, daquilo que já foi chamado por outras pessoas de guerra cultural, quando, na verdade, há questões muito mais substantivas no discurso do secretário da Defesa, agora batizado secretário da Guerra, Peter Hegseth. Acontece uma definição das linhas diretivas da condução da política de defesa dos Estados Unidos nesse discurso. Para além do elemento de combate àquilo que se já chamou de ativismo identitário, ou woke, para além da forma física dos oficiais generais, comandantes de organizações militares e de divisões de exército, ou seus equivalentes nas outras forças, para além de qualquer elemento associado à meritocracia, que não muda muita coisa. As Forças Armadas americanas têm um histórico muito grande de meritocracia, a despeito dessas políticas inclusivas que foram adotadas nos governos de esquerda. Me parece que a grande preocupação do secretário de Guerra é mostrar o pronto emprego das forças americanas
diante de um cenário geopolítico tenso e desafiador, em que, nas palavras do próprio secretário, um conflito é iminente e inevitável, fazendo com que os Estados Unidos precisem estar pronto para opor os seus inimigos ao momento que for necessário e que, para tanto, precisará mudar a postura das suas forças armadas, deixando temas acessórios, diversidade, inclusão, elementos associados a políticas domésticas outras, e focar naquela que é a sua missão precípua. Ele falou, né, a palavra do secretário, nós estamos no negócio de vencer guerras, e uma guerra acontecerá daqui a alguns anos, inevitavelmente, de modo que ele precisa que essas forças tenham total operacionalidade. Falou de um massivo investimento nas Forças Armadas e da necessidade de realizar não só a compra e desenvolvimento de novos equipamentos e armamentos, mas também muitas manobras, muitos exercícios visando opor as forças que se levantam contra os Estados Unidos. É claro que ele não usou esses termos abertamente, por questão sensível politicamente, mas isso se dirige ao bloco sino-russo, a China, da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte e outras ditaduras consociadas. De modo que, para quem só viu essa parte que foi publicizada, né, e que foi muito noticiada, pode dar a impressão que 800 generais foram juntados em Quantico para serem chamados de gordo e dizer que tem que acabar com a viadagem. Na verdade, a coisa é muito mais complexa do que isso e mostra esse dilema de Tucídides, né? Essa dificuldade que já se coloca como a linha diretiva da ação das Forças Armadas norte-americanas dentro da política de defesa do governo Trump. Obrigado, professor Elton. Eu também concordo, né, que o texto ele tem uma vertente mais profunda, mas eu arrisco dizer que ele não foi tão profundo assim, tá? Para já, eu acho que concordo com o que foi dito até agora, de que foi um discurso para dentro, né? Foi um discurso, como a gente fala nas Forças Armadas, para cobrir e alinhar, né? Porque foi uma coisa assim do gênero, quem manda aqui sou eu. Foi um discurso direto para os comandados, foi um estabelecimento de diretrizes de comando. Mas eu achei que esse discurso não foi tão refinado assim, viu, Elton? Eu achei que ele foi um discurso de um oficial de infantaria, que é o que é o Peter Hegseth, né? Ele, no serviço ativo, ele foi até primeiro-tenente, né? Depois ele, na Guarda Nacional, ele foi até capitão e depois major. Então foi aquele discurso mesmo de corpo de tropa, né? Ele foi um discurso cheio de lugar comum, né? É aquilo que se esperaria de alguém que está assumindo a função. O que demonstra que, embora ele tenha assumido a função há 9 meses, né? O governo Trump esteja na função há 9 meses, ele sofreu, de certa maneira, um pouco de resistência interna, e é por isso que ele promove essa troca de oficiais generais agora tão maciça agora. Mas eu não acho que ele tenha juntado todo mundo no auditório só para chamar de gordo, não. De qualquer maneira, parece que foi um discurso que sofreu pouca assessoria, né? Para já, ele não consegue usar jargões típicos nossos, né? Ele não consegue, por exemplo, falar em dissuasão. Ele fala em paz através da força, o que é quase a mesma coisa, né? Ele não consegue falar em compelência, ou ele fala em quem desafiar os interesses americanos vai sofrer consequências, né? Inclusive, ele usa aquele acrônimo, né? Não é FOFA, não, como é que é? FUFO, né? Eu acho, eu não vou falar para o YouTube não censurar a gente. Mas, de qualquer maneira, senhoras e senhores, eu acho que 2 tópicos eu achei bem interessante nessa lógica de seu discurso para dentro. É óbvio que ele vai tratar o próximo conflito como iminente, ele já declara logo nos primeiros minutos, quando ele fala se vispatim parabellum, né? Se eu não tratar o próximo conflito como iminente, eu não vou estar pronto para ele quando acontecer, né? É aquela lógica do hurry up and wait, é aquela lógica de estar sempre à disposição para um novo conflito. E como o Augusto e o Marco Túlio falaram anteriormente, em um mundo de grande desordem, ele resolveu simplesmente atacar os pilares de uma força armada profissional. Hierarquia e disciplina, né? Disciplina, vamos fazer exercício físico, vamos restaurar os padrões altos, ele faz uma conexão muito direta
entre hierarquia e disciplina com efetividade, né? Ele não usa, obviamente, a palavra efetividade, ele usa letalidade, né? Mas ele está querendo linkar hierarquia e disciplina com efetividade. Então, ele vai falando sobre os padrões da tropa, sobre a disciplina da tropa, sobre cortar o cabelo, fazer a barba, emagrecer, ao passo que ele fala sobre liderança e a capacidade, né, de quem está ordenando o preparo das tropas de fazer um preparo bem alinhado, sem frescura de quem é tóxico e etc. E assim sucessivamente. Então, quando ele tenta restaurar a hierarquia e a disciplina, ele tenta botar ordem na casa, e aí ele vai dizer quem manda aqui sou eu. E, na realidade, com isso, ele está dando o tom do Departamento da Guerra para dentro. Esse discurso foi para dentro. Eu não acho que ele foi um discurso declaratório de política externa, eu acho que ele não foi um discurso declaratório de defesa, ele foi um discurso para dentro. E assim, se sendo um discurso para dentro, ele está botando ordem na casa dele. Ele botou a tropa em forma, bota em forma, me apresenta, e aí está pagando o briefing de novo, comandante. Né? Eu acho que é bem por aí. Com a palavra, agora que nós fizemos a nossa primeira rodada, com a palavra aberta. Augusto, quer complementar? O que você acha? É mais para fora? É mais para dentro? E quais são as consequências que nós vamos ver? Né? Nós já estamos vendo resistência interna nas Forças Armadas Americanas depois desse discurso, inclusive publicizado por militares nas redes sociais. O que você acha disso? Alexandre, eu faço eco ao ponto que você levanta, que você reitera, de que é um discurso para dentro, essencialmente. Eu creio que o posturing americano em relação à China, em relação à Rússia, em relação ao Irã, ou seja, né, aqueles atores que na estratégia nacional de segurança americana eles denominam como ameaças, especialmente a China como peer competitor, é um posturing muito claro e bipartidário, essencialmente, em que as estruturas militares que permitem essa projeção de força expedicionária estão montadas, estão sustentadas independente do partido, o orçamento só cresce, os meios americanos nas regiões ainda é estruturante, apesar de toda a retórica americana de retração em relação à OTAN, a OTAN continua, a Ucrânia continua recebendo equipamento, apesar de comprado pelos países europeus, e então eu vejo a ideia do peaceful strength, que é outra forma de falar de dissuasão, essencialmente, mas é um mote de campanha, é uma expressão que o Trump usou, como algo para dentro. Eu vejo essa reunião, em termos de conteúdo, algo que, como um aluno meu falou, poderia ter sido mandado por um e-mail a todos os comandantes. Esse evento, em geral, ele tem uma semiótica importante, na perspectiva de você fazer coisas como esse tipo de fala, seja do presidente ou do ministro da Defesa, secretário da Defesa, no caso da guerra, que é um ato institucional fundamental para ele, já que a dimensão militar é quase como uma religião secular, é essencial para falar o que ele falou. Então, pautas como a questão do woke, pautas como a questão do PT, pautas como a questão, por exemplo, relacionada a oficiais de barba, honestamente, da forma que eu entendo, são questões menores para aquilo que é a preocupação essencial do que ele vocifera, que é a letalidade. Porque cadê os dados que mostram que oficiais transgêneros ou homossexuais têm desempenho abaixo de oficiais héteros, por exemplo? Cadê os dados que mostram que oficiais que são imigrantes, estão no processo de nacionalização, têm performance abaixo? Então, são questões de público, de questão interna, de questão partidária, de questão do movimento MAGA e de seus elementos periféricos. Não atende à dimensão de defesa, essencialmente. Por exemplo, o PT, às vezes, pode cair porque o cara vai estar embarcado, o cara tem uma plataforma tecnológica que não demanda que ele corra um teste físico de um crossfiteiro fazendo muff, por exemplo. Então, tem um conjunto de fatores que eu vejo esse discurso muito mais voltado para dentro, num contexto que a gente tem quase com uma releitura do Comitatus Act em diversas questões que é importantíssimo, e aí o bicho pega. É nesse sentido que eu acho que a questão fica importante. Agora, para fora, eu acho que a mensagem já está dada. Augusto, eu concordando com você, mas guardando meu direito de discordar, eu acho que concordo, né? Sobrevivi a uma formatura que podia ter sido um e-mail, né? Mas o problema
falando com pouco conhecimento de causa, mas algum, é o seguinte: isso faz parte da cultura militar, cara. Ter uma formatura que podia ter sido um e-mail todo dia, cara. Eu, quando era oficial de dia, eu botava a tropa em forma para dar briefing de armamento. Eu falava, não pode brincar com armamento, o disparo acidental, não saia do posto. Os soldados que tiravam serviço comigo tiravam muito mais serviço do que eu, eles escutavam isso rigorosamente todo dia. Então, botar a tropa em forma para falar que tem que fazer barba, né? É uma coisa bem da cultura militar. Ele é oficialzão de infantaria, cara. Réis do chão, entendeu? Eu não estou dizendo que ele não vai ser um bom ministro, secretário da Defesa, não é isso. Eu estou dizendo que a cultura dele é essa. Bota a tropa em forma e me apresenta. E foi bem isso que ele fez. Mas eu acho que não é só o cara que é gordo. Eu acho que é uma questão de restauração da disciplina e da hierarquia. Eu acho que ele bateu nos pilares da maneira que o militar entende. Entendeu? Fazendo uma formatura e falando óbvio. Né? O que você acha, Marco Túlio? Você acha que podia ter sido só um e-mail? Dava para sobreviver sem essa? Bem, vamos lá. Eu acho que, não é só um e-mail. Para mim foi um ato declaratório, tá? Você tem ali algumas frases que consolidam algumas tendências, como, por exemplo, quando ele parte da ideia de que os Estados Unidos não podem mais sozinho ser a polícia do mundo e a Europa tem que ter a sua conta, ele apenas consolida uma coisa que aconteceu no início do governo Trump, que foi a ideia de que a Europa precisa cuidar um pouco mais de sua segurança. Você tem ali um discurso muito forte sobre como iremos lutar nessa guerra, e quando ele fala como iremos lutar nessa guerra como uma grande pergunta, eu acho que ele está falando de doutrina, ele está falando mais de acordo com aquele conceito, né, de que a doutrina é nada mais, nada menos do que uma grande condensação da cultura militar, de como as organizações militares lutarão, seu fator preditivo. Então, eu acho que, como o Roybeck um tempo já afirmou, a doutrina tem uma capacidade de comando, de mudança e de educação. Eu acho que ele bateu muito nessa história de educação. Doutrina como fator educacional. Então, eu não acho que foi apenas um discurso para fora. Foi algo que está começando a ser semeado dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos, com uma mudança doutrinária a esse mundo, e que algumas pistas de como essa doutrina será alicerçada foram ditas por ele, tá? Através da entrada de palavras de dissuasão, falado sob outras formas. Até louvo isso, porque nós sabemos como os jargões destroem a cultura militar. Na minha época, não muito atrás, porque eu não estou afim de falar de idade, mas há muito tempo, assim que eu comecei a falar sobre defesa, o jargão era a guerra de quarta geração. Passamos aí por guerra não convencional, por guerra híbrida, enfim, eu nem sei qual é a guerra de hoje. Mas, enfim, o jargão, ele meio que destrói a capacidade de você raciocinar sobre uma coisa tão simples que até um militar prussiano, há um bom tempo atrás, raciocinou. A guerra é isso aí, é a política sobre outros meios. Então, eu acho que mais ou menos foi isso. Foi uma realocação, uma prévia, um spoiler de uma próxima doutrina norte-americana. Uma doutrina que vai ser lastreada em poder duro. Qual a doutrina norte-americana nunca foi baseada em poder, de diversas delas, mas a forma com que ela se dará é bastante interessante. Então, eu acho que está vindo por aí algo bastante modificador.
em relação a como os Estados Unidos se enxergam e como eles vão projetar suas forças armadas no espaço externo. Então, eu acho que não podemos relegar esse discurso a uma mera quimera de, enfim, barba, cabelo e bigode. Muito bom, Marco Túlio. Fazer uma observação, ele deu um enfoque legal na violência, né? Ele deu um enfoque bem pontuado na violência. Talvez tenha sido a nota pedal de todo o discurso dele. Um discurso bem realista, né? Um discurso bem pautado na força, mas pautado na violência. Vamos tirar esse negócio de frescura, vamos melhorar as regras de engajamento para elas serem mais brutais, vamos descer o cajado no mundo. O que você acha disso, professor Elton? O que você acha? Você acha que realmente foi uma declaração de que eu sou mais forte, eu vou exercer a minha força através da violência, como disse o grande general prussiano? A violência é o patamar possibilitador da guerra enquanto instrumento político. Ou seja, a violência, a sua ameaça, é o grande fator que torna a ameaça crível e o poder realizável. Então, quando o Hegseth enfatiza esses elementos, não está meramente se colocando do ponto de vista de um oficial de infantaria durão, e eu falo isso como infante que também fui, ou seja, não é uma lógica de pura afirmação da autoridade do comando. Ele está dizendo com todos os Fs e Rs que pretende doravante que a política de defesa norte-americana seja baseada em poder real. E isso é muito curioso, porque há hoje um grande debate, dentro e fora da academia, a respeito dos limites e possibilidades do soft power, ou smart power, e do retorno de uma geopolítica mais tensa e controversa, na qual tende a prevalecer imposição violenta e ação unilateral. Me parece, voltando ao tópico anterior, que não se pode pensar nesse discurso como uma formatura de dia, nem como alguma coisa que se coloca para poder dizer platitudes ou reafirmar obviedades, pura e simplesmente. É necessário lembrar que boa parte da propaganda, do discurso do bloco sino-russo vai no sentido de dizer que as Forças Armadas Americanas não são mais o que um dia foram, que elas hoje estão preocupadas com diversidade, inclusão, sustentabilidade e temas dessa ordem, e que não teriam mais o mesmo grau de eficácia militar. Quando Hegseth... Elton, posso fazer uma parte, por favor? Pois não? Isso ficou bem claro quando, eu acho que foi em 2022 ou 2021, não me lembro, não me recordo muito, os Estados Unidos lançaram os novos comerciais de recrutamento, e a maioria deles estava falando sobre o aspecto woke, estava falando sobre participação homossexual, etc., nas Forças Armadas, ventilando isso, e a resposta russa foi exatamente o contrário, reafirmando essa questão da violência, da masculinidade, ou seja, um bom cardápio para um pós-modernista dissertar. É isso que houve entre os dois, mais ou menos, naquele momento, e agora os Estados Unidos tentam resgatar um pouco disso daí. E é interessante, Marco, dizer que nesse mesmo período, par contra, né, por outro lado, a Rússia divulgou seus próprios comerciais de alistamento, né, sempre enfatizando aquela ideia de masculinidade, virilidade, violência em altíssimo padrão, e a China adotou políticas domésticas que condenavam programas de televisão, literatura e qualquer forma de expressão cultural que pudesse, nas palavras do Partido Comunista Chinês, efeminar os futuros soldados do Exército da República Popular da China, do Exército Popular de Libertação. Então, é interessante perceber toda a simbologia desse discurso, porque a política, em grande medida, é feita de símbolos. O outro ponto que eu enfatizo é o seguinte: é necessário levar em consideração o jogo de dois níveis. Não é um discurso só para dentro e não é um discurso de política externa. É alguma coisa que tem uma via de mão dupla, porque você tanto reafirma a autoridade, a disciplina, a necessidade de ter uma boa apresentação pessoal de tropa, dos oficiais comandantes darem o exemplo, por exemplo, ser barbeando, isso é básico
talvez para as pessoas que não tenham nenhuma experiência militar ou que não conheçam as Forças Armadas, não têm ideia da importância disso dentro da cultura militar dos diferentes países. Mas a ideia do comandante que comanda pelo exemplo, né, as palavras convencem, o exemplo arrasta, como se diz no Exército até hoje, é alguma coisa que os militares tendem a valorizar muito. Ao fazer isso, o secretário Hegseth estava dizendo, olha, eu sou um de vocês, eu sou um militar, eu não sou um burocrata apontado para exercer esse cargo aqui por conveniência política. Eu sei do que eu estou falando, eu sou boots on the ground, né? Eu sou o cara que já esteve no lugar de vocês e que sabe como a instituição militar deve funcionar. E, ao mesmo tempo, ele dá um recado para os aliados, dizendo, olha, aliados europeus, vocês precisam da sua parcela de contribuição para que nós possamos amortizar os custos de nossa hegemonia. Sozinho nós não podemos mais, principalmente agora diante do bloco sino-russo. E dá um recado para os adversários, potenciais inimigos, dizendo que uma guerra acontecerá, quase que inevitavelmente, e que quando isso acontecer, os Estados Unidos, com um exército sob essas diretivas, estará pronto para esse enfrentamento. Eu concordo contigo, Elton. Não tem discurso só para dentro, discurso só para fora. Mas eu acho que até esse ponto mesmo, cara, essa mesma colocação do adversário é uma maneira de energizar a tropa, né? Já que você levantou a tropa ao espelho do seu comandante, o corpo um corpo que não vibra é uma carcaça que se arrasta. Então ele tentou fazer a tropa vibrar, porque no final das contas, até mesmo esse discurso da Europa precisa ajudar a carregar o fardo, que já foi repetido pelo presidente Trump centenas de vezes, né? É para melhorar a percepção da tropa. Foi dito até pelo Biden, até o Biden disse isso. Então, mas é para melhorar a percepção da tropa de que caso aconteça um conflito lá do outro lado do mundo em que os Estados Unidos não tem nada a ver com o negócio, vai ser a carne americana que vai sangrar. Então ele está dizendo assim, eu vou sangrar, mas o meu aliado tem que sangrar junto. Então eu concordo contigo que essa questão foi uma questão de disciplina também, né? Eu gostei de uma linha que ele falou muito rapidamente, que foi o seguinte, você quer usar barba, entra para as forças especiais, cara. O que é? Aquilo foi um símbolo do seguinte, o teu 4 estrelas vai fazer a barba, vai fazer exercício físico, que nem o teu soldado mais moderno. Tá todo mundo no mesmo barco, ele não tem um privilégio, porque ele é brass, né? Porque ele tá cheio de estrela no ombro. Ele é igual a você. Isso é uma restauração da hierarquia e da disciplina. Eu acho que ele fez questão, né, de... sim, eu sei que tu é de infantaria também, Elton, mas ele fez questão de dar aquele peso, né, de tropa mesmo, de eu sou igual a vocês e todos nós estamos no mesmo barco e falamos a mesma língua. O tempo de burocratas de Washington, que ele inclusive menciona aqui, destruíam a tropa de dentro para fora, acabou. Né? Eu acho que é bem por aí. Mas eu sei que o Augusto ele está com uma visão um pouco diferente. Você quer comentar, Augusto? Você quer aprofundar? Eu sei que você sempre tenta extrapolar para o contexto maior. O que você acha? Não é que eu esteja necessariamente com a visão necessariamente diferente, entendeu? Mas, assim, a gente está analisando o carro andando, tocando fogo, trocando pneu. E aí qualquer inferência que a gente faça é perigosa, né? Porque a gente não sabe necessariamente onde isso vai dar, por exemplo. Inclusive processos como esse de alteração dentro do Departamento de Defesa, ou da guerra, como queira chamar, não é algo que se faz do dia para a noite, porque são estruturas burocráticas pesadas que sabem jogar com o fato de que governantes, em geral, têm um mandato. E isso é algo que burocracias inteligentes conseguem modicamente resolver. É diferente de você chegar para um civil servant e demitir todo mundo. No âmbito dos militares americanos não rola, é outro universo. Mas alguns aspectos que eu acho que são importantes, que vale reflexão. Por exemplo, eu acho muito bom, e aí entendo perfeitamente o que você chamou a atenção, né, para esse elemento de retomar uma cultura de warfighter, ou seja, nós que somos pessoas dos anos 80, ou seja, Rambo, aquela coisa testosterona, máscula, etc., que em geral é o nosso arquétipo do guerreiro, e o Hegseth, ele fala do guerreiro, ele não fala só do soldado, do aviador, do marine, do marinheiro, ele fala do guerreiro, esse ethos guerreiro, e não apenas do soldado profissional, etc. Então, é uma mudança de concepção do que é o combatente, da forma que eu entendo que é algo que está para debate, e é importante que está para debate.
Por outro lado, tem a questão seguinte, colocar em analogia comerciais da Rússia, da China, que salientam esse aspecto, entre aspas, de um arquétipo masculino, longe, obviamente, da questão woke, etc., como um parâmetro para os Estados Unidos, em que medida isso é força? Em que medida isso não é, de certa forma, se eles fazem, eu também tenho que fazer, entendendo que o elemento da diversidade de uma sociedade aberta como a americana, capitalista e liberal, ela é inclusiva. E ela é inclusiva, às vezes, inclusive, entre as suas forças combatentes. Então, e aí tem debates que antecedem isso aí, né? Porque não é apenas a questão relacionada aos trans nas forças americanas, é a questão das mulheres nas forças americanas, que é algo importante, porque tem um debate grande e, em grande medida, às vezes, puxado pelos Estados Unidos sobre a inclusão de mulheres em funções combatentes em forças armadas. Então, isso é algo bastante interessante para ver no que vai dar, né? Por outro lado, eu entendo que os atores com os quais os Estados Unidos fazem interlocução internacional analisam grandes tendências, analisam elementos mais perenes e fortes na comunicação estratégica internacional. Eu acho que talvez algo que vai acontecer, que vale a pena a gente se debruçar quando sair, é a nova estratégia nacional de segurança, ou estratégia de defesa também. Aí vai ser profundamente interessante, até porque se ventila que a América Latina vai ter um espaço maior nisso. Outra coisa honestamente, eu não consigo ver o que isso muda o posturing americano em relação à China, em relação à Rússia, essencialmente. Porque para esses atores, pelo menos eu vejo que a comunicação está dada. Quem vai atirar de um Apache, quem vai apertar o botão para um Tomahawk ser lançado, se for mulher, trans, homem, isso não define letalidade necessariamente. E outra, pegar o padrão do cara que faz o PT como um bom soldado, um bom combatente, a gente que estuda história militar sabe, porra, os que batem um PT e começam a guerra não são os que acabam, em geral, especialmente em guerras sistêmicas, etc. Então, são aspectos que, assim, eu não tomo como dado, mas acho que é um debate interessante, até porque choca a estrutura do que são parte do entendimento das Forças Armadas dos Estados Unidos, da forma que eu entendo, mais para dentro, mas respeitosamente divergindo dos colegas. Augusto, concordo contigo. Eu só queria apontar uma contradição simples, e desculpa quem vai ralhar com você hoje sou eu, uma contradição simples no teu discurso. Foi o seguinte, cara, em um belo momento você colocou que se não seria um alinhamento, né, uma conformação dos Estados Unidos ao modelo do macho quando você compara com a Rússia e a China, que voltaram a fazer comerciais com o modelo do macho, né? Eu não vou nem dizer que o modelo Rambo foi um modelo americano, porque ele é mais velho do que andar para frente. Mas ele adotou durante muito tempo, de Rambo para frente, a águia voando e a bandeira tremulando atrás, e Top Gun e etc. Mas aí você falou que ele estaria voltando àquele padrão porque a Rússia e a China é uma hipótese que você levantou, poderiam estar se conformando. Aí depois você fala assim, mas isso não muda o posturing, né? Pelo menos, ou ele entubou, em bom português, né? E voltou o modelo macho e afastou a diversidade da sociedade americana em prol do guerreiro brutão que abre garrafa de cerveja com dente, e aí falou, olha, vocês estão se tornando mais parrudos, eu também vou ficar, ou isso não muda o posturing. Eu sei que do ponto de vista estratégico não muda, quem vai apertar o botão, e aí você, de certa maneira, está subestimando o valor da cultura organizacional. Né? A gente não. O teu comentário é perfeito. Só me permite fazer uma parte para não perder a linha de raciocínio. Eu te cortei. Não, claro, sem problema, porque essa aparente contradição que você faz, a alma está onde você colocou. Ao meu ver, aquilo que o RedSec faz o address, essencialmente, é no nível tático e em elementos de cultura organizacional, que sim, são importantes para a função combatente, mas não define na perspectiva estratégica e política estratégica, essencialmente. É por isso que quando você pega, por exemplo, então um combatente dinamarquês que usa barba no Afeganistão durante ISAF, o cara é ruim, por exemplo, ou um força especial gordinho, meio cheinho,
que não é aquele cara trincado do CrossFit que a gente vê em filme. O cara é um operador ruim, essencialmente. São modelos, cara. Então, eu acho que a questão é muito mais arquétipa, que tem sim, concordo com vocês, dialoga com cultura organizacional, mas aquilo que eu chamo de posturing é no nível político e estratégico. É no nível do deployment, dos meios, da habilidade, da credibilidade. É nesse sentido que eu estou falando. E não do combatente individual. Se assim fosse, o Japão teria vencido a guerra no Pacífico. Concordo, mas eu quero discordar de você no nível político-estratégico. Por quê? Figuras chaves que tiveram que apertar ou não apertar o botão ao longo da história fizeram ou não o fizeram de acordo com uma determinada cultura organizacional. Então eu vou me permitir fazer um argumentado absurdo aqui, tá? Vamos supor que o nego tenha que apertar o botão vermelho, tá? E soltar o nuke, por exemplo, né? De certa maneira, a cultura organizacional vai balizar se o cara vai apertar o botão vermelho ou se eu vou ter que soltar ele, fazer relieve dele 3, 4, 5 caras até aparecer um que aperte o botão vermelho, porque vai poluir o meio ambiente ou porque alguma outra coisa. Não, cultura organizacional é importante. O mundo não acabou, inclusive, por causa dela, né? Vários falsos positivos, e você sabe disso. Teve um general de 2 estrelas russo, que agora eu esqueci o nome, eu mesmo vou botar na edição depois, que ele não apertou o botão vermelho, embora tivesse tudo mostrando para ele, era um falso positivo, e ele falou, não, eu não vou. Então, alinhamento de cultura organizacional não é só o cara que é gordo na ponta da linha, embora essa tenha se tornado... Agora, uma boa hierarquia, uma boa disciplina na tropa como inteiro garante a efetividade até o cara, o cabo estratégico que vai apertar o botão vermelho na hora da confusão. Então, eu acho que é por aí. Vamos lá. O que vocês acham? Marco Túlio e Elton. Marco Túlio. Olha, eu vejo que o grande problema... primeiro, ele era capitão. O cara que não apertou o botão na Rússia era capitão. No final da vida chegou a coronel, mas de coronel para ele não pôde. Ele exatamente mesmo. Porque ele salvou o mundo. Isso pega muito mal. A minha grande questão é que o Augusto chegou e disse, olha, eu acho que por causa dos Estados Unidos serem o que são, liberais, democratas, eu acho que não alterem muito a questão de ser woke ou não. Bem, a gente está falando de uma instituição militar que demorou a introjetar, vamos pegar uma palavra melhor, integrar pessoas de outra cor dentro de suas fileiras, tá? Estamos falando de uma força militar que há um bom tempo vem se dialogando se deve ou não abertamente considerar soldados gays, lésbicas, enfim. E com essa abertura que houve recente, você teve um grande problema, que foi a questão dos oficiais que pegaram o barco andando e começaram a se declarar como travestis e afins. E, além disso, oficiais pegando muito a bandeira woke, utilizando ela como surfing, né? Surfando o bom e velho burocrata, o surf burocrático, né? Que a gente fala lá em administração pública. Esse pessoal ainda está com o Twitter ativo, muitos deles se colocam na mídia, e isso daí, de certa forma, pegou muito mal. O governo, segundo o governo Trump, começou a ver esse pessoal, de certa forma, a necessidade de conter essa galera. Então, eu acho que os Estados Unidos, ele passou por um processo recente de uma politização de alguns oficiais que tentaram, ao meu ver, olhar a bandeira woke e falar, poxa, eu vou surfar nela porque, de repente, eu consigo algum carguinho importante de integração, enfim, bota aí o departamento que você quiser, integração de minorias, avançadas, pós-modernas,
que eu acho que é mais ou menos o que aconteceu. Eu acho que pelo discurso, pela análise de discurso, metodologia de análise de discurso que a gente emprega, eu acho que isso deu para perceber muito no discurso do Departamento de Guerra, que, querendo ou não querendo, está tentando mudar as fundações, as concepções educacionais e culturais do antigo Departamento de Defesa. Eles acharam o seguinte, como os republicanos olharam, republicanos nossos, como os republicanos nossos olharam para a monarquia e falaram: acaba com isso, que isso é muito atrasado, vamos para o futuro é república. Eu acho que fizeram a mesma coisa agora. Eles olharam a cultura woke e falaram: isso daqui está acabando com o poder norte-americano, vamos jogar tudo isso no lixo e vamos resgatar a América lá, a América do Rambo, a América que bota os seus soldados para resolver e não fica choramingando, feito Somália, feito Afeganistão, feito essa galera toda. Compreenda-se que a maioria dos oficiais que estavam lá, tá, em que apoiam o atual secretário da guerra, estavam lutando nesses lugares, Somália, Iraque, Afeganistão, Síria. Então, eu acredito que se a maioria apoia, tendo em vista a possibilidade de ir ao Twitter e reclamar, eu acho que se a maioria apoia, a maioria percebeu que o arquétipo do soldado americano precisava ser mudado o mais rápido possível, seja ele imigrante, seja ele negro, seja ele qualquer um, mas o bom combatente deveria voltar. Então, eu acho mais ou menos isso. Professor Elton, vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Se você quiser nos brindar com as suas considerações finais e comentários, nós vamos agradecer muito. E eu já começo aqui agradecendo a sua presença. Pois bem, meu caro Alexandre, é importante a gente levar em consideração todos os aspectos de natureza política, simbólica, discursiva e os elementos mais propriamente de poder concreto, de real. Me parece que você fazer uma avaliação só por um prisma ou só por outro traz uma perspectiva limitada, reducionista, esquemática. Em se tratando, sobretudo, de instituições militares, essa imagética, a simbologia, a maneira como os militares percebem a si mesmos e como eles entendem que são percebidos, especialmente pelos militares rivais ou aliados, é alguma coisa que permeia a história da guerra enquanto fenômeno político desde a antiguidade. Poderia dar numerosos exemplos históricos aqui, desde Grécia e Roma Antiga até a contemporaneidade. Quando vocês apontam essas questões, dizem, olha, não importa ao fim e ao cabo se é homem, mulher, cachorro, papagaio, que vai efetivamente pilotar um F-35 ou lançar um míssil Tomahawk, é importante ver que não é assim que as instituições militares costumam entender o mundo. Entende-se, dentro das instituições coercitivas como essas, que a moral da tropa é um elemento importante, inclusive para objetivos operacionais. Entende-se que a imagem e a apresentação, a dinâmica de você criar símbolos poderosos, condizentes com aquilo que é o histórico e as tradições dessas instituições regulares, permanentes, alicerçadas sobre o princípio de hierarquia e disciplina, é também parte da missão institucional. Se você levar em consideração ou ver o que foi que aconteceu na administração de Joe Biden, que efetivamente teve uma abertura muito grande para a ideologia woke, né? Teve até o caso da Rachel Levine, né, que foi a primeira oficial general comandante, né? Ou seja, ela foi almirante que era do serviço médico da Marinha, foi feita almirante pelo Biden, posteriormente entrou para a política, né, tornando-se secretária de saúde da Pensilvânia e depois subsecretária de saúde sob Biden.
essas coisas são percebidas pelos militares de maneira muito significativa, dentro da própria dinâmica que você mesmo colocou, Alexandre, de cultura organizacional. Então, houve um esforço por parte do headset, eu sempre falo headset, mas houve um problema por parte do Peter Hegseth de conseguir, no entendimento dele, devolver os militares isso que eles entendem que seja o orgulho deles que estava ferido por essas políticas que, no entendimento deles, entenda, achincalhavam a imagem das Forças Armadas e que desmoralizavam instituições que são muito pouco abertas à mudança. Então, essa que foi a grande temática da condenação do woke nesse discurso. Mas é muito importante perceber que, para além dessa parte que ficou mais evidente, há toda uma preocupação do secretário de Guerra dos Estados Unidos, instruído pelo presidente da República, de mostrar que o tempo de se preocupar com coisas outras que não sejam a missão principal das Forças Armadas, isso é, a defesa nacional e a projeção dos interesses políticos dos americanos pela força, acabou. E que é preciso levar isso de maneira muito diligente e com base em critérios convencionais, tradicionais, ou seja, é aquela ideia, né, que os militares dizem, o exército não mudou, agora você precisa levar adiante a sua missão da maneira que sempre se levou, paz pela força e ameaça de emprego da violência. Obrigado, professor Elton, pela tua participação e pelos teus comentários. Professor Augusto, para os seus comentários finais e fechamento da nossa edição extraordinária. Agradecer a atenção de todo mundo que está escutando ou assistindo a gente, só lembrando para curtir a gente no canal do Instagram e também curtir no YouTube, se inscrever lá no canal do YouTube e também escutar a gente divulgar pelo Spotify, que o projeto está aí sendo divulgado por todos. Então, entre nessa corrente e contribua aí com a situação. Meus comentários finais, eles caminham essencialmente no sentido de que eu vejo o discurso do Peter Hegseth como uma tentativa de autolegitimação dele, enquanto alguém que seria underqualified para o cargo, na perspectiva de que você nos Estados Unidos tem diversos nomes extremamente bem preparados, com uma boa concepção do nível político estratégico para liderar um departamento de defesa com a responsabilidade que é o DoD, né? Se você para pensar que o DoD ele não é apenas warfighter, ele é essencialmente construção de ambiente geoestratégico, de moldagem estratégica do ambiente operacional futuro. Então, ele não é apenas voltado à concepção de nível tático operacional, mas ele é o secretário da guerra. E assim sendo, esse discurso ele deve ser analisado como nós fizemos aqui nessa quase uma hora, né? Agora, para mim, o que eu mais tenho atenção são as cenas dos próximos episódios, também conhecido como os próximos documentos orientadores do campo de segurança e defesa americano, e como é que a nossa região vai figurar neles, e, essencialmente, a potencial escalada do uso da força no contexto da América Latina. E um terceiro vetor importante é o emprego de forças militares dentro dos Estados Unidos com operações de caráter do que nós chamaríamos de garantia da lei da ordem, essencialmente, que é algo muito interessante dentro do aparato americano, apesar de não ser algo novo. Tivemos em governos dos anos 90, por exemplo, e até durante o Katrina, o emprego de guarda nacional, etc., e de forças da ativa para esse tipo de operação. Então, eu vejo como algo muito interessante do ponto de vista analítico. Obrigado a todos e acompanhem, curtam e sigam o nosso projeto. Obrigado, professor Augusto. Professor Marco Túlio, para suas considerações finais. Vamos lá. Eu acho que faltou uma relação com essa nova postura do Departamento de Guerra com aquilo que começou há um bom tempo, assim que o governo Trump se iniciou, nesse segundo mandato, houve uma readequação, eu acho que foi uma recolocação, vamos colocar recolocação que é melhor, do topless history
que as Forças Armadas americanas sofreram, que é o seguinte: grande parte das suas bases foram renomeadas porque algumas tinham nomes não quistos pela sociedade, tá? Eu também, como historiador, acho isso um grande problema. Eu acredito que, se você for olhar a história dos Estados Unidos, principalmente na Guerra Civil Norte-Americana e as guerras que antecederam, você teve bons oficiais confederados. E eu acho que não é simplesmente você jogar na lata do lixo o nome deles ou chamar eles de escravocratas que vai apagar certos serviços deles pela República. E eu acho que isso daí deu um certo estímulo para que essa cultura woke do governo Biden seja colocada como algo ruim dentro das Forças Armadas. Dito isso, eu agradeço muito a oportunidade, peço para que nossos colaboradores, nossos ouvintes e telespectadores, nossa, isso daqui é antigo, mas nossos telespectadores curtam, compartilhem, passe nos grupos de WhatsApp da cidade, no grupo de WhatsApp do condomínio, da família, enfim, eu acho que certas palavras devem ser levadas, tá? Eu já vou clamando aí todo mundo para o próximo programa, que possivelmente será sobre Venezuela. E eu não sei, hoje é sexta-feira, eu não sei se até quarta-feira, que é o programa que a gente vai gravar, se o regime de Maduro ainda estiver em pé. Pelo visto, a fruta será colhida antes, por um bom tempo, antes da quarta-feira, pelo que tá acontecendo. Já vou dizendo, se o programa não for gravado quarta-feira, é exatamente porque a gente está ocupado falando na mídia sobre como invadir a Venezuela. Então, já peço escusas aos nossos apoiadores justamente por causa disso. Mas estamos aí, vamos lá ver. A próxima situação será bastante complicada. E é isso aí, senhoras e senhores, muito obrigado, professor Marco Túlio, muito obrigado, professor Elton, muito obrigado, professor Augusto, e muito obrigado a você que nos escutou até agora. Estou ansioso para o nosso próximo programa, em especial sobre Venezuela, e espero tê-los a todos e a cada um de vocês junto conosco, em especial com o retorno do nosso âncora, né, o Close, que vai me devolver a minha posição de mero debatedor. Muito obrigado a você e até a próxima ocasião, a próxima situação.